Por isso eu quero começar, Denise e Carlos, aqui dizendo de que nós não podemos absolutamente ignorarmos o mal e a perversidade que tomou conta de parte da humanidade e particularmente do povo brasileiro. Aliás, Hannah Arendt, essa filósofa judíaca, ela expressa isso com muita clareza. Não podemos banalizar o mal, como se nada tivesse acontecido. Portanto, quando nós estamos debatendo a economia e esse território encantador do povo brasileiro, e falo aqui com a insuspeição de que não sou pertencente, sou originário do Sul, eu não posso deixar de dizer claramente a herança trágica que recentemente nós vivemos. O Brasil está vivendo um enfrentamento de uma herança gravíssima que nós recentemente vivemos. Não foram só os acontecimentos que estabeleceram agressões profundas no princípio da democracia brasileira e, principalmente, nas cláusulas pétreas dessa conquista geracional nossa recentemente na Constituição Democrática do nosso país, com o golpe ocorrido em 2016. A herança que iniciamos no protagonismo de uma entidade fundamental, que é o Banco do Nordeste, felizmente dirigido pela grandeza e o tamanho de um brasileiro chamado Paulo Câmara, ela é trágica por conta de vista dos acontecimentos. Esse território foi, com certeza, o maior volume de brasileiros e brasileiras que passaram, infelizmente, a pertencer ao mapa da fome e da miséria. O Brasil, portanto, recebe, a partir de janeiro de 2023, uma tragédia. E essa tragédia, os números explicam, da 6ª economia para a 11ª economia. Essa tragédia, os números explicam com o retorno do Brasil ao mapa da fome e com aquilo que passou-se a produzir pelo governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin, independente do conceito e da conotação partidária, mas um visível oxigênio para a economia e para garantir um ambiente democrático, dos quais muitos aqui, vejo Tadeu Alencar, pertencemos na construção da democracia plural do Brasil, vivenciando os acontecimentos do Congresso Nacional. Então, os números que o Paulo Câmara ofereceu hoje aqui na abertura desse evento, também, por outro lado, mostra a resiliência econômica do povo brasileiro, principalmente pelo povo nordestino. E isso se revela numa grande oportunidade que o Brasil passou a viver. É importante dizer que nunca acontecimentos se juntaram de forma tão extraordinária e favorável para o Brasil superar este processo que trouxe graves problemas na vida do povo brasileiro, que foram os acontecimentos ocorridos a partir de 2016, e que pioraram ainda mais com aquilo que recentemente vivemos do último governo. O Brasil vive, portanto, essa grande oportunidade, por uma razão muito simples e que os números já revelam nos acontecimentos do ano passado, nos acontecimentos que mostraram que o PIB não cresceu aquilo que o FMI previa, de 0,8%. O PIB passou a consolidar um processo que não tem mais volta dentro do contexto do crescimento econômico. Foram 4 vezes mais, quase, o crescimento do PIB no ano passado. Alcançamos uma empregabilidade de 1.480.000, não obstante a tragédia da herança recebida. Nós recebemos, no ano passado, os números que mostram que tivemos o maior superávit da balança comercial brasileira de toda a história, desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E passamos já a ser o 2º país do mundo, no ano passado, a receber um volume de investimentos internacionais, só perdendo para os Estados Unidos. E que, neste ano, já os números, inclusive, nos dão essa pauta de otimismo. A empregabilidade nos primeiros 4 meses já são de 1 milhão alcançadas pelos números do CAGED.
entre janeiro e abril. E nós estamos, nesse momento, também mostrando o alcance da pujança da economia brasileira no contexto da economia global, quando já vamos alcançar, sair da 11ª economia para a 8ª economia no mundo, no crescimento econômico, daquilo que representamos do ponto de vista da economia globalizada. E o Nordeste, Paulo Câmara? Que coisa espetacular. Aqui falo com a isenção de não ser pertencente. O Nordeste, para terem uma ideia, Júlio, cresceu no ano passado praticamente o dobro do que o Brasil cresceu. O Brasil com 2,9%, o Nordeste com 7% do crescimento do PIB. E já arranqueiam alguns estados do Nordeste, neste ano, no crescimento do PIB, como é o caso da Paraíba, do Maranhão, do Ceará, que mostram estar em primeiro lugar no processo de crescimento do PIB. E, por incrível que pareça, essa resiliência é a expressão viva desse povo extraordinário do povo do Nordeste, que nunca desistiu, que enfrentou as secas, que enfrenta as indiferenças do modelo republicano, que não soube ainda com isonomia lhe abraçar e que mostra claramente a pujança extraordinária desses acontecimentos que o Brasil vive. Quais são os acontecimentos? O Brasil passa a liderar o Mercosul, com o presidente Lula presidindo o Mercosul. O G20, o Brasil passa a ter uma hegemonia nos BRICS, e o Brasil passa a viver, portanto, uma grande oportunidade de estabelecer um processo de relação como nunca na nossa história, que é um modelo que não tem mais volta de uma economia globalizada. O outro aspecto que traz aqui um entusiasmo extraordinário para o povo nordestino também são os conceitos que nós estamos vivendo da economia. Não tem mais volta o modelo de uma economia globalizada, mas também não tem mais volta uma economia sustentável, uma economia limpa. A grandeza do Nordeste na energia renovável limpa é uma diferença também territorial, não só no planeta, mas no próprio país. E, por último, o conceito da inovação, que eu tive a honra de participar no ano passado em São Luís do Maranhão, do NEON Nordeste, e agora em João Pessoa, na Paraíba. Incrível a capacidade dessa nova geração criadora da inteligência artificial e dos modelos que vão, com certeza, dirigir a economia hoje no mundo, que são os processos da inteligência artificial. E esse modelo é um modelo gerador de produção econômica e de empregabilidade que se expressa no micro e no pequeno empreendedor. São aqueles que acordam de manhã com a sua criatividade e geram os processos de empregos. No ano passado, dos empregos obtidos no nosso país, 81% são dos micros e pequenos empreendedores, que hoje expressam 95% dos CNPJs no nosso país. Neste ano, a mesma conta. A maior volume de empregabilidade são dos micros e pequenos negócios, dos brasileiros e brasileiras que acordam de manhã e, com a sua criatividade, impulsionam toda a pluralidade econômica, seja no serviço, no comércio, na própria indústria da transformação, na construção civil. Mas, ao mesmo tempo, é o desafio que o Paulo tem, que todos nós temos. Esse setor, 88% dele não tem acesso ao crédito, principalmente. Numa economia que no mundo e no Brasil não é diferente, 2/3 da economia são créditos. 1/3, se nós fechar o Brasil para balanço, ele fica 1/3 do tamanho que nós expressamos do ponto de vista da economia. E essa pujança econômica dos pequenos não tem acesso ao crédito, porque não tem garantia. Por isso, o programa acredita, que eu quero, em seguida, discutir com o Paulo Câmara, para nós pulverizarmos, inclusive, essa expressão de crédito que o SEBRAE produziu,
O Sebrae estava, através de um fundo garantidor, alcançando R$ 1 bilhão para os micros e pequenos empreendedores ao longo de 28 anos, 1 bilhão por ano, e agora nós construímos uma carteira com fundo garantidor de 30 bilhões para dar aquilo que é importante nesse momento para o micro e pequeno empreendedor, dos quais o Nordeste tem que ser uma prioridade pela possibilidade que nós temos de alcançar um processo seguro de crescimento e, naturalmente, de inclusão social. Então, eu vejo que esse é um grande momento, não obstante, volto a dizer, a herança trágica que nós recebemos e que nós temos que permanentemente colocá-la como elemento fundamental para que o Brasil não retrocesse. Seja lá quem a democracia decidir, mas nós não podemos mais fugir de um conceito que deu certo, que é o conceito justamente de um Estado minimamente social, protetivo, principalmente dos micros e pequenos negócios. Que, aliás, Paulo, no Nordeste, são os que não têm acesso, na grande maioria, ao crédito. Um juro para um MEI, o Valdir me dava esse número agora recente, nordestino, é de 50% ao ano. É um absurdo nós imaginar que essa potência e essa resiliência desse extrato econômico brasileiro, desse povo brasileiro, se submeta a esse absurdo, cruel, de um modelo também que é produto da herança trágica dos acontecimentos recentes que o Brasil viveu até 2022, com a tal da autonomia do Banco Central, que, na verdade, representa entregar para meia dúzia de acumuladores de riqueza aquilo que é uma decisão importante para melhorar a condição de vida do nosso povo e estratégica para o povo brasileiro. Não é apenas uma instituição que está ali. Ali há um processo visível de acumulação de riqueza que faz com que o Brasil ainda conviva com milhões de brasileiros na fome, na miséria, não obstante o esforço de termos tirado aí cerca de quase 20 milhões do ano passado para esse ano, do mapa da fome, mas ali está o retrato do que nós somos. Um país com 200 milhões, alguma coisa a mais, na nossa população, 210 milhões, e um país que tem os 3, 4 bancos maiores do mundo, numa humanidade que tem 8 bilhões de habitantes. Injustificável. E esse é o grande desafio de todos nós, principalmente da economia brasileira, poder rapidamente dar um salto de qualidade. Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Décio.